Já ouviu aquela frase? As aparências enganam? Pois é, a gente cresce ouvindo isso. Mas e se eu te dissesse que isso também vale para a fé? E mais, e se sua vida de oração revelasse exatamente quem você é diante de Deus? O que você tem pedido a Ele ultimamente? Bênçãos, soluções, livramentos? Ou será que você tem pedido o que Jesus garantiu que Deus nunca recusaria? Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e não tem como deixar essa data passar sem lembrar de mulheres que marcaram a história por sua fé e oração. Ana, que clamou até que o impossível se tornasse realidade. Maria, que não apenas recebeu uma promessa, mas carregou no ventre a própria palavra viva de Deus. Débora, que não se conformou e foi usada para libertar uma nação inteira. E se tem algo que essas mulheres nos ensinam, é que oração não é só um costume ou um pedido, é um clamor que move o céu. Mas e você? O que Deus realmente deseja de nós quando oramos? O que Ele espera de você quando se ajoelha e abre a boca para falar com Ele? Se a gente olhar para Lucas 11, vamos ver que Jesus teve um embate intenso com os fariseus. Durante um jantar, ele fez uma declaração impactante. Vocês estão preocupados em limpar o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de maldade. Forte, né? Porque o que ele estava dizendo é que não adianta parecer santo por fora, se por dentro o coração está distante de Deus. E essa verdade não ficou restrita ao Novo Testamento. Quando voltamos para Levítico 18 e 19, vemos que Deus sempre chamou seu povo à santidade, mas não uma santidade baseada em rituais vazios, e sim numa vida transformada. Então, como isso se conecta com a nossa caminhada hoje? Como podemos ter uma fé autêntica e não cair no erro da religiosidade? Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o seu podcast diário, onde seguimos uma jornada na Palavra de Deus, sendo edificados e transformados pela verdade que liberta. Eu sou o Dinho, e esse é o episódio 67, neste sábado, 8 de março de 2025. Olha, o que temos para hoje é forte, fica comigo, porque hoje vamos expor um perigo oculto que pode estar corroendo sua fé sem você perceber. Vamos revelar como a oração pode transformar sua vida completamente. E mais, você vai descobrir qual é o único pedido que Jesus garantiu que Deus nunca recusaria. Essa verdade pode mudar sua caminhada cristã para sempre. Mas antes de mergulharmos nessa grande revelação, precisamos conectar os capítulos do dia e entender o que Deus quer nos ensinar através deles. A palavra de Deus se entrelaça de maneira poderosa em cada capítulo da Bíblia. O que Jesus ensinou em Lucas 11 sobre oração e hipocrisia religiosa se conecta diretamente com os mandamentos de santidade que Deus deu ao povo de Israel em Levítico 18 e 19. À primeira vista, podem parecer textos distantes, mas quando olhamos com atenção, vemos que a mensagem é a mesma. Deus deseja um povo santo, não apenas em aparência, mas de coração. A santidade não é uma lista de regras frias, mas um chamado à transformação real, que só pode acontecer através da presença do Espírito Santo. No início de Lucas 11, os discípulos de Jesus fazem um pedido curioso. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Eles poderiam ter pedido para aprender a pregar como ele, curar como ele, fazer milagres como ele, mas não. O que chamou a atenção deles foi a maneira como Jesus orava. Isso nos ensina algo fundamental. A vida de oração revela a verdadeira essência da nossa relação com Deus. E Jesus, ao ensinar sobre a oração, não apenas dá um modelo com o Pai Nosso, mas vai além. Ele mostra que devemos insistir na oração e pedir algo muito específico a Deus. E aqui vem uma revelação impactante. Jesus diz em Lucas 11:13, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Percebe o que ele está dizendo? De todos os pedidos que podemos fazer a Deus, há um que ele nunca vai negar: o Espírito Santo. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre oração.
Agora, ligando isso a Levítico 18 e 19, vemos que Deus chama Israel à santidade. Ele diz claramente: não fareis como se faz na terra do Egito, onde habitastes, nem fareis como se faz na terra de Canaã, para onde vos levo. Levítico 18, 3. Isso significa que o povo de Deus não pode viver conforme o passado de escravidão no Egito, nem conforme os padrões do presente corrompido de Canaã. Eles são chamados a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas como isso é possível? Essa é a grande conexão entre os textos. Assim como Jesus ensinou que a chave para uma vida transformada é receber o Espírito Santo, Levítico nos mostra que a santidade não vem de esforços humanos, mas de uma vida rendida a Deus. Jesus reforça essa ideia em Lucas 11, 27 e 28, quando uma mulher exalta sua mãe, Maria, dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas Jesus responde: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqui está a verdade central que precisamos entender. Santidade não é sobre religiosidade externa, mas sobre estar cheio do Espírito Santo e viver segundo a palavra de Deus. O perigo está em achar que basta evitar certos pecados ou seguir algumas regras morais. Mas Deus não quer apenas boas atitudes, Ele quer transformação de dentro para fora. Agora que entendemos a conexão entre os textos, precisamos dar um passo adiante. Como podemos aplicar isso de forma prática? Como evitar uma fé superficial e realmente viver o que Deus deseja? A resposta está no que Jesus ensina logo depois. O grande problema da casa vazia. Vamos explorar essa revelação agora. Você já ouviu falar de uma casa arrumada, mas vazia? Parece um lugar tranquilo, mas na verdade pode ser um enorme perigo. Jesus contou uma parábola impressionante sobre isso, em Lucas 11, 24 e 26. Ele falou de um espírito maligno que sai de uma pessoa e depois de vagar sem encontrar descanso, decide voltar para onde estava. Quando ele retorna, encontra tudo organizado, mas vazio. O que acontece? Ele traz outros 7 espíritos ainda piores e a situação dessa pessoa se torna muito pior do que antes. Essa história tem um significado profundo para a nossa vida espiritual e nos alerta sobre um perigo que muitos ignoram: a religiosidade vazia. Os fariseus e mestres da lei eram muito religiosos. Eles seguiam regras, oravam em público e faziam longos jejuns, mas Jesus os confrontou com dureza, porque apesar de toda essa aparência, o coração deles estava distante de Deus. Isso é exatamente o que acontece quando alguém tenta melhorar sua vida apenas com esforço próprio, sem depender verdadeiramente do Espírito Santo. Eles até limpam a casa, ou seja, se afastam de pecados visíveis, mudam hábitos, tentam ser pessoas melhores, mas se essa transformação não for fruto da presença do Espírito Santo, a casa continua vazia. E o que acontece com uma casa vazia? Ela se torna um alvo fácil para a invasão do mal. A religião sem o Espírito Santo é um perigo mortal. Isso porque ela cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa pensa que está bem porque faz boas ações, frequenta a igreja, lê a Bíblia, mas no fundo ainda está vazia. E a consequência disso é que mais cedo ou mais tarde, o pecado e a opressão espiritual voltam com ainda mais força. Já viu alguém que parecia ter mudado, mas depois caiu ainda mais fundo no erro? Muitas vezes, isso acontece porque a mudança foi apenas externa, sem um novo nascimento verdadeiro. Aqui está a chave para entender essa parábola. Não basta expulsar o mal, é preciso preencher a vida com o Espírito Santo. Jesus ensinou que o maior pedido que podemos fazer a Deus é justamente esse: Pai, dá-me o teu Espírito Santo. Lucas 11, 13. Diferente da religiosidade dos fariseus, que focava em regras, Jesus nos chama a uma transformação genuína, de dentro para fora. E essa mudança só é possível pelo poder do Espírito de Deus. Talvez você já tenha tentado mudar sozinho e percebeu que não consegue. Talvez já tenha tentado vencer um pecado, abandonar um vício, mudar um comportamento, mas sempre acaba voltando para os mesmos erros. Se for esse o caso, a resposta de Jesus para você é clara. Você não precisa apenas se esforçar mais, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Somente Ele pode transformar seu coração, mudar seus desejos e te dar forças para viver a vontade de Deus.
Agora que entendemos a importância de sermos cheios do Espírito Santo e não apenas religiosos, vamos ver como Jesus confrontou diretamente aos fariseus e expôs sua hipocrisia. O que ele disse a eles serve como um alerta para nós hoje. Jesus revelou 6 perigos da religiosidade vazia e precisamos ficar atentos para não cair nos mesmos erros. Vamos juntos analisar esse confronto poderoso. Jesus não era um líder comum. Ele não se calava diante da hipocrisia religiosa e não hesitava em expor as falhas daqueles que se diziam os representantes de Deus. O cenário era tenso. Após contar a parábola do amigo inconveniente, Jesus se dirigiu diretamente aos fariseus e mestres da lei com palavras duras e reveladoras. Em Lucas 11, 42 e 52, encontramos 6 ais, advertências divinas contra a hipocrisia. Essas palavras ecoam como um alerta para todos nós, pois revelam os perigos de uma fé vazia, centrada em aparências e rituais, mas distante do coração, de Deus. Vamos analisar cada um desses perigos e entender o que eles significam para nós hoje. Primeiro, Jesus condena a religiosidade sem amor e justiça. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Lucas 11, 42. Eles eram meticulosos em suas obrigações religiosas, mas negligenciavam o essencial, a compaixão e a retidão. Isso é um alerta direto para qualquer um que se apega a rituais e regras, mas não vive a fé com sinceridade e amor. Será que nossa devoção a Deus tem sido apenas uma questão de hábitos externos ou reflete um coração verdadeiramente transformado? O segundo ai revela a busca por status e reconhecimento. Ai de vós, fariseus, porque amais os primeiros lugares, nas sinagogas e as saudações nas praças. Lucas 11, 43. Eles estavam mais preocupados com prestígio do que com o propósito. Essa é uma armadilha sutil, mas perigosa. Quantos hoje buscam ser vistos como espirituais, mas no fundo estão mais interessados em elogios e aprovação? Seguir a Cristo não é sobre status, mas sobre serviço humilde. Se nossa fé é usada para autopromoção, estamos no caminho errado. Em seguida, Jesus faz uma declaração impactante. Ai de vós, porque sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Lucas 11, 44. Aqui, ele denuncia a hipocrisia mortal dos fariseus. Por fora, pareciam santos e respeitáveis, mas por dentro estavam espiritualmente mortos. Essa advertência é poderosa. Não basta parecer justo, é preciso ser justo. A fé verdadeira não pode ser uma máscara. O que está dentro de nós importa mais do que a imagem que projetamos para os outros. O quarto ai se volta para os mestres da lei, que impunham fardos pesados sobre os outros sem demonstrar misericórdia. Ai de vós também, doutores da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, e vós mesmos nem com um dos dedos os tocais. Lucas 11, 46. Eles criavam regras impossíveis, mas não ajudavam ninguém a carregar esses pesos. Jesus veio para libertar, não para aprisionar? Será que temos vivido a fé como um fardo ou como uma fonte de vida? Estamos ajudando os outros a se aproximarem de Deus ou apenas impondo regras sem graça e amor? A quinta advertência expõe a contradição de honrar os profetas do passado enquanto rejeitam os enviados de Deus no presente. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, e vossos pais os mataram. Lucas 11, 47. Eles se diziam devotos dos homens de Deus, mas não aceitavam a verdade quando ela estava diante deles. Isso continua acontecendo hoje. Muitos exaltam grandes líderes da fé do passado, mas ignoram a voz de Deus no presente. A pergunta que fica é: estamos dispostos a ouvir a verdade, mesmo quando ela nos confronta? Por fim, Jesus revela o maior perigo. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Lucas 11, 52. Eles bloqueavam o caminho para Deus. Em vez de ajudar as pessoas a conhecerem a verdade, tornavam a fé inacessível. Esse é o ponto mais grave.
impedir outros de se achegarem a Deus por meio de uma religiosidade rígida e sem vida. Esse ai é um chamado urgente para refletirmos se nossa fé abre caminhos para Cristo ou se, de alguma forma, estamos afastando as pessoas dele. Depois dessas palavras de confronto, a reação dos fariseus foi de fúria. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente e a interrogá-lo sobre muitas coisas, armando ciladas para o apanharem em alguma coisa. Lucas 11, 53, 54. O confronto foi inevitável. Jesus não tinha medo de expor a verdade, e isso incomodava profundamente aqueles que viviam na hipocrisia. Agora, a tensão estava no auge. O choque entre a luz e as trevas era evidente, e para nós, esse momento exige uma decisão. A pergunta que fica é: como estamos vivendo nossa fé? Será que nossa vida cristã tem sido apenas uma aparência? Ou será que temos buscado a Deus de todo o coração? Esse é o momento de olhar para dentro de nós mesmos e refletir. Deus não busca uma religiosidade vazia, mas um relacionamento real e sincero com Ele. Se a religiosidade não salva, qual é a solução? Como realmente viver para Deus? A resposta está no Evangelho. No próximo capítulo, vamos entender como Jesus nos convida a uma vida de fé autêntica e transformadora. Prepare-se, porque essa é a chave para tudo. A tensão está no ar. Depois do confronto direto de Jesus com os fariseus e mestres da lei, surge uma pergunta inevitável. Se a religiosidade vazia não salva, então qual é a resposta? O que realmente pode transformar o coração humano e nos aproximar verdadeiramente de Deus? A resposta está no próprio Cristo. Jesus não veio apenas para corrigir os fariseus ou expor a hipocrisia religiosa. Ele veio para trazer algo completamente novo. Diferente das regras, dos rituais vazios e das exigências que apenas sobrecarregam sem transformar, Jesus oferece algo que a religião nunca pôde dar: vida verdadeira, um relacionamento real com Deus e um coração totalmente renovado. A religiosidade exige sacrifícios humanos para tentar alcançar Deus. O Evangelho ensina que Deus veio até nós. A religião cria listas intermináveis de regras e rituais para tentar ganhar a aprovação divina. O Evangelho revela que Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. A religiosidade impõe um peso impossível de carregar. O Evangelho convida: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Mas essa transformação não acontece apenas no discurso, ela se manifesta na vida. Quando alguém se entrega verdadeiramente a Cristo, não há mais espaço para a hipocrisia dos fariseus, porque agora o coração é renovado pelo poder do Espírito Santo. A obediência deixa de ser um peso e se torna uma alegria, pois nasce de um amor sincero por Deus. Essa é a solução. Jesus não veio adicionar mais um fardo aos ombros já cansados das pessoas. Ele veio quebrar as correntes da religiosidade e nos dar uma vida nova. E essa nova vida não vem pelo esforço humano, mas sim pela graça e pelo poder de Deus, que opera em nós através de Cristo. Mas então, como podemos viver essa transformação no dia a dia? O que significa, na prática, abandonar a religiosidade vazia e viver o Evangelho? Nos próximos minutos, vamos descobrir como essa transformação se torna real na vida de quem decide seguir Jesus de verdade. Agora que entendemos que Jesus não veio trazer mais regras, mas sim vida nova, surge a grande questão: como viver essa transformação no dia a dia? Como sair da religiosidade vazia e viver um relacionamento real com Deus? O primeiro passo é reconhecer que não conseguimos sozinhos. Assim como os fariseus tentavam cumprir a lei por suas próprias forças e falhavam, nós também falharemos se tentarmos viver para Deus apenas com esforço humano. É por isso que Jesus nos deu um presente: o Espírito Santo. Desafio 1. Peça o Espírito Santo todos os dias. Jesus prometeu que o Pai daria o Espírito Santo àqueles que pedissem. Lucas 11, 13. Sem ele, não conseguimos viver a vida cristã de verdade.
mas quando somos cheios do Espírito, ele nos ensina, nos fortalece e nos transforma de dentro para fora. Desafio 2: decida viver em santidade. Não por regras, mas por amor a Deus. A santidade não é um peso, mas um privilégio. Quando alguém ama de verdade, não obedece por obrigação, mas porque deseja agradar. Se amamos a Deus, desejamos viver de forma que o honra. Isso significa abandonar o pecado, não por medo, mas porque fomos transformados e já não queremos mais viver longe dele. Desafio 3: aplique a palavra de Deus na sua vida. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso vivê-la. Jesus disse que o homem prudente constrói sua vida sobre a rocha ao ouvir e praticar a palavra. Mateus 7,24. Pergunte-se todos os dias: estou apenas ouvindo ou realmente vivendo o que Jesus ensinou? A transformação verdadeira não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma decisão. Vou buscar a Deus de verdade. Se Deus está falando com você, hoje é o dia de uma decisão real. Agora vem a pergunta mais importante. Você está pronto para uma decisão real diante de Deus? Muitas pessoas passam a vida toda adiando essa decisão. O inimigo sussurra: você tem tempo, deixa para depois. Mas essa é a maior mentira de todas. A verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. Cada segundo que passa é uma oportunidade única e pode ser a última. Se Deus está falando com você hoje, não ignore esse chamado. Meu amigo, minha amiga, a religiosidade vazia não salva. Frequentar uma igreja não salva. Ser uma pessoa boa não salva. Só uma coisa pode transformar sua vida: um relacionamento real com Cristo. E essa é a sua oportunidade. Hoje é o dia de entregar sua vida completamente a Jesus. A Bíblia é clara: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3,23. O pecado nos afastou de Deus e a consequência disso é terrível. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. E não há nada que possamos fazer por nós mesmos para mudar isso. Boas obras, rituais religiosos, fazer o bem. Nada disso pode pagar a nossa dívida. Mas Deus, por amor, nos deu a única solução. Deus sabia que não podíamos nos salvar. Então ele enviou Jesus para pagar um preço que nunca conseguiríamos pagar. Jesus morreu em nosso lugar. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5. Mas ele não ficou na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte para que você pudesse ter vida. E agora ele te faz um convite. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Mas o que isso significa para você? Não basta apenas aceitar Jesus sem compromisso? O verdadeiro evangelho nos chama ao arrependimento e a uma entrega total. Fé sem transformação não é fé verdadeira. Jesus deixou claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Aceitar Jesus significa reconhecer que não é mais sobre a nossa vontade, mas sobre a dele. Significa abandonar a vida velha e viver para Deus. Você entende o que aconteceu na cruz? Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Sua vitória sobre a morte nos garante vida eterna. E agora vem a pergunta mais importante: você está disposto a se render completamente a Ele? A Bíblia é clara: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Essa decisão muda tudo, mas a salvação não é o fim, e sim o começo. Não se trata apenas de escapar do inferno, mas de viver uma vida completamente transformada em Cristo. Aquele que nasce de novo precisa crescer na fé, buscar santidade e viver em comunhão com o povo de Deus. E como isso acontece? Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a viver essa nova vida. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Lucas 11 nos ensina que não basta expulsar o mal da vida, é preciso estar cheio do Espírito Santo.
Se você quer entregar sua vida a Cristo, ore comigo em seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que o Pai te enviou para morrer por meus pecados em meu lugar, me livrando da condenação e me dando vida eterna pela fé em Ti. Perdoa-me por meus pecados, lava o meu coração e me transforma em uma nova criatura. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu peço que o Espírito Santo more em mim e que me ajude a viver uma vida que agrade a Deus. Amém. Se hoje você tomou essa decisão, não caminhe sozinho. Queremos te ajudar nessa caminhada. Com oração e discipulado, envie uma mensagem no direct do Instagram @vocêtemacesso ou um e-mail para porque@vocêtemacesso.org. Busque uma igreja bíblica para crescer na fé e viver em comunhão com irmãos que vão te fortalecer nessa jornada. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final do que Deus quer fazer na sua vida. Hoje você recebeu um chamado claro para buscar mais de Deus, para viver uma fé verdadeira e ser cheio do Espírito Santo. Mas lembre-se, não basta apenas ouvir, é preciso viver essa verdade. A oração revela o que realmente buscamos em Deus. A religiosidade foca na aparência, mas a verdadeira vida cristã vem do Espírito Santo. Jesus nos ensinou a pedir aquilo que Deus nunca negaria: o próprio Espírito Santo. Somente cheios dele podemos viver em santidade e vencer o pecado. Continue buscando a Deus em oração todos os dias. Ele deseja se revelar a você de maneira profunda. Peça ao Espírito Santo que governe sua vida e transforme seu coração. Ele é o único capaz de moldar seu caráter e te levar para mais perto de Deus. A caminhada cristã não é sobre perfeição, mas sobre um relacionamento real com Deus. Não desanime por quedas ou falhas, pois Deus é misericordioso para te levantar. Deus é fiel para completar a obra que começou em você. Filipenses 1:6. Se Ele começou, Ele vai terminar, mas permaneça firme. Curta este episódio para que mais pessoas sejam alcançadas. Seu like ajuda o evangelho a chegar mais longe. Comente aqui o que Deus falou ao seu coração hoje. Deixe também seu pedido de oração. Vamos interceder por você. Compartilhe este vídeo com amigos e grupos da igreja. Alguém pode estar precisando ouvir essa mensagem hoje. Ótimo fim de semana. Que Deus te abençoe e renove suas forças para a semana que vem. Agora é com você. Viva essa verdade. Compartilhe essa mensagem e continue crescendo na fé. Deus tem muito mais para a sua vida. Tem um vídeo na tela agora para você assistir e aprofundar sua compreensão sobre a chamada à santidade para todos os que se declaram seguidores de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.